Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando das nossas devocionais. O nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida e abençoando a vida da sua família também. Hoje estaremos fazendo mais uma leitura e fazendo mais uma meditação, só que desta vez estaremos meditando na Epístola de Tiago, no capítulo 1, certo? A partir do versículo 19 até o versículo 27. Então, você aí de casa pode acompanhar a leitura. Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Eu não estarei fazendo a leitura de todo o texto, de todos os versículos, mas à medida que formos lendo, ou melhor, à medida que formos meditando e fazendo as aplicações, eu estarei lendo alguns versículos de forma pontual para vocês. Certo? Então, vamos lá. Esse é um texto que tem como título, A Prática da Palavra de Deus. É um texto muito conhecido, E para iniciar, eu estarei fazendo a leitura de alguns versículos para vocês. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Nesse momento aqui, o nosso Deus, através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras, está trazendo uma exortação, tanto a mim quanto a você, em relação, quanto à necessidade que nós temos enquanto cristãos de praticarmos a palavra de Deus, de não somente ouvirmos, Nós que somos cristãos, que somos membros da igreja, nós muitas vezes na caminhada, é comum isso acontecer, algumas pessoas se habituam em ir aos cultos, em participar dos cultos, ir à igreja durante alguns dias durante a semana e escutar a palavra, ouvir os sermões, ouvir através da internet também. Muitas pessoas se habituam a fazer tudo isso, a participar das programações e ouvem a palavra de Deus, ou leem a palavra de Deus. Só que, infelizmente, algumas pessoas apenas ouvem, O que Tiago está falando nesse momento aqui é que não basta ouvir, E isso precisa estar muito fundamentado, muito presente em nossos corações, em nossas mentes. A necessidade que nós temos de praticar aquilo que nós ouvimos. Não é só ouvir os mandamentos do Senhor, é ouvir e praticá-los também. Não é somente ouvir as exortações que o nosso Deus nos dá através da sua palavra, Os ensinamentos que Ele nos traz em sua palavra. É também praticá-los, Se nós não praticamos, nós não estamos agindo da forma correta, Não basta ser apenas ouvintes, é necessário que a gente pratique tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente ouve, com relação ao nosso Deus, em relação à sua palavra e aos seus ensinamentos. E por que isso é tão importante, Os versículos posteriores nos respondem isso também. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, nós precisamos ser, como o versículo 25 diz, operosos praticantes e não ouvintes negligentes, Então, que nós possamos aplicar isso às nossas vidas, irmãos, Aquilo que a gente lê na palavra de Deus todos os dias, quando a gente se coloca em momento devocional, quando a gente lê a palavra, medita na Bíblia, ouve o que o nosso Senhor quer nos dizer através dela, nós precisamos praticar, Nós precisamos compreender que as nossas atitudes falam muito mais alto, do que as palavras em si. Então, não basta dizer eu sou cristão, não basta dizer eu sirvo a Deus, mas nós precisamos evidenciar na prática, essa vida com Deus. As pessoas que estão ao nosso redor, muitas pessoas que não têm acesso à palavra, que não são cristãs, que não servem a Deus, muitas vezes elas podem conhecer a Jesus através do nosso testemunho, do nosso testemunho vivo, através da forma como nós falamos, como nós agimos, como nós conversamos, E tudo isso, todas essas são instrumentos que nós temos de praticar a palavra.
né? Tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que Ele nos traz em Sua palavra, deve ser praticado a fim de que a gente seja justamente servos operosos praticantes, né? Para que a gente possa, de fato, agir dentro do padrão bíblico que o Senhor estabeleceu para nós que somos chamados como servos dele. Então, que nós possamos ter um olhar diferente a partir de agora. Que não nos contentemos apenas em ouvir os sermões, a palavra, em apenas ouvir as mensagens, né? Essas devocionais que nós ouvimos todos os dias. Que não nos contentemos em apenas ouvi-los, né? Mas que nós possamos compreender a necessidade de colocar em prática todos os ensinamentos que o nosso Senhor nos dá. Lembrando sempre que devemos pedir sabedoria e discernimento ao Senhor para que nós vivamos de acordo com aquilo que Ele estabelece em Sua palavra. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos, a cada dia, buscar nele o entendimento necessário e a força para que sejamos operosos praticantes da Santa Escritura do Senhor. Que Ele nos abençoe e que nós tenhamos o restante de semana debaixo da Sua presença.